Meu nome é Naomi Amaoka, sou da cidade de Nagoya, no Japão. Eu decidi compartilhar as minhas experiências que tive com o Senhor em abril de 2020, exatamente no dia 19 deste mês. Eu tenho consciência de que o Senhor requererá de mim no dia do juízo se eu não contar tudo o que Ele me mostrou, e eu tenho o dever e o prazer de compartilhar essa experiência, pois o Senhor me disse que através do meu testemunho muitos serão libertos do cativeiro espiritual no Japão, e em muitos lugares diferentes onde esse testemunho chegar. Eu sou uma jovem de 24 anos de idade, e a vida inteira sempre fui instruída na palavra de Deus. Desde pequena, eu frequento uma igreja batista tradicional com a minha mãe, e aprendi cedo a tocar teclado, o que continuei fazendo e se tornou a minha função primária na minha igreja. E além disso, também eu auxiliava no Ministério da Palavra ensinando a Bíblia para o grupo infantil todo sábado à noite com o irmão Ito. Eu comecei a ficar muito orgulhosa, pois o meu pastor Fukami me elogiava muito por eu ser exímia tocando teclado nos cultos de adoração aos domingos pela manhã, e também por eu sempre ser uma das primeiras a chegar na igreja e auxiliar bem as crianças na leitura da Bíblia na escola bíblica. Isso causou problemas na igreja, e 2 irmãs saíram da minha igreja e foram para outra congregação por minha causa há 2 anos atrás, pois havia formas diferentes de tratamento dentro da minha igreja com as pessoas, e isso era uma sujeira nas nossas vestes espirituais. Isso me fez me sentir muito culpada, embora sempre amei ser elogiada pelos outros. No dia 19 de abril de 2020, eu tinha acabado de comer um tonkatsu no jantar, e como de costume, eu fui ler um pouco a Bíblia e fui orar antes de dormir. Enquanto eu estava orando, senti como se alguém estivesse no meu quarto, mas perseverei na minha oração. Quando finalmente eu ouvi uma voz me dizer: "Minha filha." Eu parei a oração, e perguntei em voz alta do meu quarto à minha mãe que estava na sala assistindo TV, se era ela me chamando, mas ela disse que não. Eu continuei a orar, e novamente ouvi a voz dizendo: "Filha, eu sou o seu Senhor, e tenho uma grande obra através da sua vida. Minha filha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe para ser a minha sentinela neste lugar, e sou eu quem a tenho chamado." Depois de ter ouvido isso, eu fiquei temerosa por causa daquela voz que emitia autoridade e poder e perguntei: "Senhor, o que quer de mim? Eu estou aqui." E ele me disse: "Naomi, minha serva, estou eu levantando um exército de guerreiros espirituais neste país, e através daqui sairão muitos missionários e evangelistas, e através destes, muitos na Ásia serão libertos e salvos." Disse-me mais: "Eu escolhi você como minha sentinela, como minha atalaia. Vou te mostrar que o mundo espiritual não é brincadeira, e o motivo pelo qual eu não desejo ver nenhum dos meus filhos me servir vivendo uma vida dupla sem santidade. Muitos dos meus filhos estão pecando contra mim sem saber, e eu não quero que nenhum se perca." Oséias 4:6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu comecei a sentir o meu corpo dormente, e estava ficando fria mesmo com o ventilador desligado, e eu estava na mesma posição da oração ajoelhada à beira da minha cama e com o rosto apoiado nela. Então eu desmaiei, e comecei a me ver apoiada na cama e ao mesmo tempo podia sentir que estava fora do meu corpo, e uma luz muito forte estava no quarto. Foi quando vi um homem com roupas alvas, e era impossível ver o seu rosto por causa da luz. A luz era semelhante à luz do sol quando tentamos encarar. Eu, quando vi, me prostrei no chão, e ele estendeu a mão sobre a minha cabeça e me disse: "Vem, filha, te mostrarei o mundo espiritual e os perigos de uma vida sem santidade. Te mostrarei o destino dos rebeldes, daqueles que desprezam a minha palavra e recusam a minha graça." E apareceu um buraco negro no chão do meu quarto, e ele me disse: "Vem." E descemos aquele poço sem fundo numa velocidade que eu jamais tinha visto antes, até que chegamos num lugar rochoso, e eu observei pela luz do Senhor me acompanhando que do chão saíam centopeias e outros insetos peçonhentos. Quando caminhamos e chegamos num imenso portão estranho, o Senhor Jesus apontou a sua mão direita ao portão e ele se abriu. Foi aí que eu comecei a ver as piores cenas já vistas. Eu vi demônios de formas variadas, e comecei a ouvir muitos gritos e a sentir calor e um mau cheiro insuportável semelhante ao de animais em decomposição. Eu perguntei ao Senhor:
Que lugar é esse? Ele me disse. Aqui é uma parte do inferno, e eu estou te mostrando por amor à sua alma e das pessoas que você irá pregar o meu Evangelho Santo. Conte na sua igreja tudo o que eu vou te mostrar, para que muitos se arrependam dos seus pecados que os têm trazido aqui. Chegamos em um lugar onde havia uma multidão de mulheres, e demônios as atormentando, perfurando os corpos delas com lanças, e elas estavam com chamas até a cintura, e eu não suportava os gritos delas. E pedi ao Senhor que me tirasse daquele lugar, mas ele me disse: é necessário, filha, diga às minhas servas, que não me agrada o uso de adornos como brincos e correntes. 1 Pedro 3:3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Mas eu questionei ao Senhor dizendo: Senhor, eu uso brincos e pulseiras. E o pastor Fukami sempre disse que devemos nos arrumar bem na igreja para o Senhor. Porém ele me disse: minha serva, essas coisas não me agradam. O que me agrada é uma serva fiel que me adora em espírito e em verdade, que vive em santidade e não com vaidades. Andamos mais, e eu vi uma mulher sendo atormentada numa cadeira, e um demônio derramava um ácido sobre a cabeça dela, e já não havia nela mais nenhum cabelo senão feridas e queimaduras. A mulher gritava em desespero, e então perguntei: Senhor, o que ela fez para merecer isso? Ele me disse: ela fazia minha obra, mas pintava os seus cabelos. Eu dei eles às mulheres como um véu natural, e requererei de cada uma que corta, pinta ou modifica o estilo natural dos seus cabelos. 1 Coríntios 11:14, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Nessa hora eu pedi misericórdia ao Senhor, pois eu pintava os meus cabelos e aparava as pontas. O Senhor disse: eu estou te revelando por amor à sua alma, minha serva. Meu espírito é impedido de agir em pessoas vaidosas. Diga ao meu povo que sem santidade ninguém verá minha face. O Senhor me mostrou também um pequeno lago fétido de água preta, e eu vi demônios ao redor coletando uma espécie de pó e colocando em pequenos frascos. O Senhor me disse: minha serva, muitos donos de indústrias cosméticas fazem pacto satânico para enriquecer e consagram os seus produtos a demônios. Eu não me agrado que minhas servas usem maquiagens ou nenhum tipo de pinturas. Eu me lembrei do meu estojo de maquiagem e dos meus batons, e disse ao Senhor que nunca mais usaria. Eu estava arrependida de tudo o que eu fazia até aquele dia, e prometi levar uma vida cristã mais profunda e fazendo sempre a vontade do Senhor. Enfim, o Senhor Jesus me tirou daquele lugar e voltamos ao meu quarto, e ele me disse: Naomi, fale e não te cale. Fala ao meu povo que o inferno é real. Fala aos meus filhos e filhas que o meu espírito não coabita com a vaidade e orgulho. Sem santidade, sem justiça e sem verdade nenhuma alma poderá entrar no céu. Em breve te darei novas experiências e revelarei no mais profundo mundo espiritual. Vai e fala na sua igreja tudo o que você viu e ouviu. Muitos não vão crer, mas eu serei contigo e cobrarei deles no dia do juízo final. Depois de me dizer isso, ele sumiu junto com a luz. E quando eu acordei dessa experiência, notei que ainda estava ajoelhada ao lado da minha cama, da mesma forma que me ajoelhei para orar com o meu rosto apoiado sobre ela. Eu olhei o meu tablet, e já eram 2h18 da manhã. Essa foi a minha primeira experiência que eu tive com o Senhor Jesus no dia 19 de abril de 2020. Irmãos e irmãs, posso dizer que me arrependi da minha vaidade e do meu orgulho. Depois daquele dia, eu passei a orar mais intensamente e a buscar, sentir a presença do Espírito Santo em minha casa e em minha vida. Comecei a ser perseguida na minha igreja por causa do meu testemunho, mas o Senhor me disse que continuasse a pregar a verdade como uma sentinela escolhida por Ele. Depois dessa experiência, eu passei a orar 3 vezes ao dia e comecei a sentir mais a presença do Espírito Santo em minha vida. E isso tem me ajudado a suportar as guerras espirituais. Eu contei a minha experiência na minha igreja, e como resultado uma irmã lançou fora o seu par de brincos e o colar. Outros ficaram com temor, mas infelizmente o pastor Fukami não acreditou e eu fui advertida por ele por propagar uma heresia na igreja. O meu dever eu estou cumprindo com o Senhor, e a minha consciência está em paz. Queridos irmãos, o tempo é breve,
É necessário que andemos em santidade, verdade e justiça, para alcançarmos o céu que nosso Senhor nos prometeu se formos obedientes à sua palavra. Que Deus, em nome de Jesus, abençoe a todos.